Então, eu sinto que o ser homem, ele é total uma construção social. Foram várias experiências e que eu percebi que todo mundo tinha passado por um momento de construção social do que é ser homem. E isso é muito forte, para mim, pessoalmente, principalmente, porque, para mim, a construção social, ela chega desde cedo. E isso chega desde a parte de você ir para um psicólogo, e esse psicólogo dizer para você que a sua letra ela é muito feminina e você tem que escrever de X forma, senão você não é aceito. Quando a gente fala de o que é ser homem visto pela sociedade, muitas vezes nós homens, a gente tem vergonha de assumir o que é isso, né? Ser homem nessa sociedade é a figura que tem o pau, é a figura que tem a voz, que tem os pelos na perna, que tem a voz mais alta, que sempre vai ser o primeiro a falar, o último a falar. Ele sempre vai ser a pessoa que nunca nega sexo, que sempre quer o sexo, ele oferece o sexo. É nunca mostrar que você é sensível, é não saber o que você sente, é não saber identificar aquilo que você está sentindo e por isso resolver não falar ou expor de uma forma errada, que é a violência. Ser homem é uma coisa que permeia os dois lados. Nós sempre temos um lado mais feminino, um lado mais masculino, e o que é você, ele tá no meio, ele pega algumas coisas que são femininas, pega algumas coisas que são masculinas e que são ditados pela sociedade. Eu acho que é bem isso. Ser homem assim como ser mulher, é ser fluido, é ser tudo. O que é ser homem é muito complexo, porque eu acho que de verdade, o que é ser homem, o que é masculinidade, de fato, de verdade, a gente não sabe mais, se é que um dia a gente soube. Tem um documentário chamado The Mask You Live, que fala que a masculinidade ela é você ser sucedido nos esportes, você ser bem nos esportes, você ter um porte físico bom, você ser violento e saber lutar, você nunca negar uma briga. É você ser bem sucedido financeiramente, é você ter dinheiro, você ser o provedor da casa, você ter um cargo muito mais alto, inclusive, do que mulheres. E é você ser um ser extremamente sexual. E lógico, com mulheres. É você nunca negar o sexo, é você sempre propô-lo. Você sempre é a pessoa que toma a iniciativa. Se você falha em algumas dessas questões, se você falha em alguma dessas regrinhas, a primeira coisa e a coisa mais superficial que existe é você ser chamado de viado. Se nós, que somos homens negros periféricos, a gente que não tem as condições de partir do mesmo ponto de vista que partem outros homens, a gente não consegue muitas vezes ser o provedor da casa, muitas vezes não existe um homem na casa, a gente não consegue ser bem-sucedido nos esportes, porque muitas vezes a gente não tem incentivo para isso. Aqui, menino começa a trabalhar cedo. Quem que tem tempo para se dedicar ao esporte? Quantas vezes a gente não viu um menino que queria jogar futebol e quantas vezes a gente já não falou, desiste disso? Um lugar na sociedade que a gente manda quem é o distúrbio da masculinidade, quem falha na masculinidade, ele já existe. Esse lugar é a cadeia. Ali moram as pessoas que erraram em ser homens ou as pessoas que queriam reproduzir a masculinidade e que acabaram reproduzindo de uma forma errada, da forma que nós, homens negros periféricos, conseguimos reproduzir. A gente precisa ser bem-sucedido financeiramente? Qual é a oportunidade que um menino tem dentro da periferia de ser bem-sucedido financeiramente? É entrar no tráfico, é entrar no mundo do crime. Então existem várias coisas que são impostas pra gente, não que isso seja um vitimismo, só que a gente precisa começar a enxergar como que as coisas foram construídas e são construídas para que a gente possa encarar e desconstruí-las. Eu não sou nenhum teórico, eu não sou uma pessoa que estudei isso e tô falando isso com propriedade. Isso aqui pode mudar, isso aqui pode vir uma outra pessoa com um argumento e eu posso mudar meu argumento. Só que hoje eu enxergo masculinidade assim, principalmente a masculinidade negra periférica. Se você escuta os Racionais, do que os Racionais vão falar? Do que os Racionais estão falando? Do que esses homens negros periféricos estão falando? A gente precisa escutar essas vozes, a gente precisa escutar o que não está sendo dito, porque nós homens aprendemos a não dizer. A gente não sabe o que a gente sente, a gente não quer falar.